2014. Essa monografia ela está sendo apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciada da minha pessoa, de Gleison Dona Rocha, em História, na modalidade de educação à distância pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, com coordenação da Universidade Aberta do Brasil, UAB, Polo de Jacaraci, Bahia, sobre a orientação do professor e orientador Edson Santos de Souza, professora Helene Souza e tutora Caliane Dias. O estudo de caso enfatiza sobre pedras que guardam segredos, sítio arqueológico de pinturas rupestres da comunidade Baixa Danta, com influências indígenas mongóias, que está localizado a aproximadamente 5 quilômetros da estrada principal que liga o povoado de São José à cidade de Jacaraci, Bahia. Está dividido em capítulos que foram subdivididos em subcapítulos, sendo o primeiro capítulo correspondente ao referencial teórico e o segundo capítulo do trabalho corresponde à metodologia do estudo de caso realizado. O trabalho ele busca identificar as causas do surgimento do sítio arqueológico e o povoamento da mesma localidade, destacando questões relacionadas à cultura, clima e também o distanciamento dos povos que habitaram aquela região há muitos anos atrás. O estudo de caso ele foi norteado através do contexto histórico da localidade e as formas de povoamento da mesma, fazendo uma ligação com o estudo de outros autores e obras que tiveram como tema a história do sítio, pinturas rupestres. Gaspar, 2003, ele diz que o domínio da arte nas sociedades consideradas simples está particularmente integrada à rotina da comunidade, reforça ainda tradições e tende a estar vinculado ao domínio ritual. No primeiro capítulo, os sítios arqueológicos na Bahia, patrimônio histórico, artístico e cultural, foca quanto à história, que estuda as mudanças e as permanências ocorridas na sociedade desde a pré-história, onde destaca o período paleolítico e neolítico, onde o historiador ele utiliza-se de diversas fontes históricas como escrita, oral, visual, cultura material e imaterial e também através de vestígios para construir conhecimento sobre a história. Diante das culturas materiais e imateriais, é possível identificar as diferenças e as semelhanças, também os valores atribuídos às mesmas. Sítio arqueológico, origem e influências indígenas mongóias. Os índios mongóias da família Camacan, pertencentes ao tronco Macro-G, eram possuidores de uma língua específica e também de ritos religiosos específicos. Os mesmos costumavam fixar-se em uma determinada área, enquanto outros povos, como os aimorés e pataxós, pertencentes ao mesmo tronco Macro-G, eles circulavam mais ao longo do ano, lembrando-se que eram possuidores de uma beleza física extraordinária. O trabalho dos índios mongóios, eles eram divididos de acordo com os gêneros. Enquanto as mulheres mongóias eram tecelã e atribuía à arte grande relevância, pois a mesma era feita utilizando-se a palmeira, os homens eram considerados bons caçadores, e estava já atribuindo de acordo às suas necessidades apresentadas, trocando o arco e flecha pela espingarda. Cosmologias e rituais dos mongóios. Naquele período, uma mulher, quando paria na floresta, ao retornar para a sua aldeia, geralmente era o marido que deitava-se imediatamente e procurava repousar. Enquanto isso, a mulher iria fazer os afazeres da casa. Em um outro momento, em época de caçada, de missão, geralmente era celebrado por eles através de danças, de cânticos, e tudo isso era começado cortando um tronco de uma barriguda, bombax, onde esvaziava, deixando somente o fundo. A arte rupestre, tipos de representação e conceitos. O termo arte rupestre geralmente é denominado através das representações artísticas pré-históricas, que geralmente são realizadas em paredes, tetos, superfícies de cavernas e abrigos rochosos, até mesmo em superfícies rochosas ao ar livre. As representações elas são divididas em dois, pintura rupestres e gravura rupestres. Ainda se enquadra três grandes grupos, como o zoomórfico, antropomórfico e o grupo de símbolos. Destruição, preservação e valorização dos sítios arqueológicos. Sabe-se da necessidade
necessidade de preservar os sítios arqueológicos na atualidade, pois os mesmos estão cheios de registros, como fósseis, ou desenhos rupestres e diversos objetos que contêm informações históricas. É preciso ainda preservar os mesmos, pois apresenta muitas informações de um passado que foi congelado ao longo dos anos. No segundo capítulo, foca quanto ao estudo de caso, começando pela localização e aspectos geográficos do sítio arqueológico da comunidade de Baixa Danta, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Jacaraci, ele fica situado na região centro-sul baiano, microrregião administrativa de Guanambi, do estado da Bahia, a 719 quilômetros de Salvador, em linha reta, né, primeira capital ocupada por escravos no período da colonização do Brasil. Contexto histórico indígena e sítio arqueológico da Fazenda Baixa Danta. Utilizando-se de relatos orais, escritos, percebe-se que há muitos anos atrás cortava ouro com machado nas minas velhas do Morro do Chapéu. E há, até os dias de hoje, extração de diamantes e manganês. Ressalto ainda sobre a presença e a existência de diamantes naquelas localidades, por mais difícil acesso que seja. Em um depoimento de Domício Rodrigues, 84 anos, atualmente residente na Fazenda Mineiros e conhecedor das histórias locais e regiões vizinhas, o mesmo relata que o sítio arqueológico de pinturas rupestres, ele está localizado na Fazenda Baixa Danta, que fica aproximadamente 5 quilômetros da estrada principal que liga o povoado de São José à cidade de Jacaraci e de 12 quilômetros do povoado de São José, passando pelo Tombador, região da Fazenda Vargem, divisa com a Fazenda Baixa Danta, que recebeu esse nome devido a ser um lugar de muitas pedras, onde dificultava o acesso e, segundo relatos de pessoas, um cavalo tombou, caindo-se. A Fazenda Baixa Danta recebeu esse nome devido a ser um lugar de planície, abundância de água e concentrar um grande número de anta, há muitos anos atrás. Esse percurso era feito pelos moradores das fazendas de Gal, Mineiros, Fazenda São José, né, e Barra do Paulista, para chegar à cidade de Jacaraci. Geralmente, as pessoas utilizavam-se de meio de transporte, como cavalo, jumento, burros, para transportar verduras e outros gêneros alimentícios para comercializar na feira de Jacaraci, que acontecia aos sábados, né? E através de um projeto aprovado na Câmara de Vereadores em 1994, com indicação do ex-vereador Levino Rodrigues dos Santos Santana, passou a ser na sexta-feira, onde as pessoas já podiam, além de ir à feira, resolver outros pertences, como no fórum, banco. Há exatamente 5 quilômetros da estrada principal, que é utilizada nos dias de hoje para a realização de transporte de pessoas, para ir à cidade de Jacaraci e outras localidades, existe uma barragem que foi construída no Rio Gavião, que abastece as comunidades de Irundiara, Centrão, né, e fica a aproximadamente 1 quilômetro do sítio de pinturas rupestres. Dessa barragem é possível observar que há aproximadamente 350 anos foi construído um aqueduto de pedras na encosta de um morro, onde existem até os dias de hoje diferenças territoriais que ligam ao Morro do Chapéu, região que existia muito ouro e diamante. Legado socioeconômico e cultural. No município de Jacaraci, há 11.500 anos, teve a presença constante dos índios da família Camacã, tronco Macrogê, língua Camacã e dialeto Mongoió, e eram chamados pelos portugueses de Mongoiós, né, possuidores de características físicas muito fortes. Geralmente eles viviam em comunidades, possuíam características nômades porque se deslocavam de um lugar para outro de acordo com a sua necessidade, em busca de alimentos que eram extraídos através da pesca, da caça e da coleta de frutos para a sua sobrevivência. Diante disso, percebe-se que muitos desses mongoiós
foram descendentes dos mais antigos povos que habitaram o território brasileiro há cerca de 11.500 anos aproximadamente, né, em Lagoa Santa, Minas Gerais. O povoado de São José faz divisa com a região do Espigão, comunidade com cerca de 350 habitantes, existente já há aproximadamente 400 anos, pertencentes ao município de Espinosa, Minas Gerais. Acredita-se que os mongóiós, eles entraram no estado da Bahia, anteriormente fixando-se numa região chamada Impossível, Minas Gerais. Em seguida, em busca de alimentos, eles seguiram o percurso do Rio Verde, afluente do Rio São Francisco, que se encontra com o rio que tem sua nascente na Fazenda Vargem e Fazenda Santana, cujos proprietários são Dom José Francisco da Rocha, José Francisco da Rocha e João de Avelar, onde fixou-se moradia por um determinado tempo na comunidade Baixa Danta, e perceberam-se que era possível encontrar-se o ouro e diamante no Morro do Chapéu, né, onde se destaca, é encontrada até os dias de hoje a Lavra Velha. Na região da Baixa Danta, onde localiza o sítio de pinturas rupestres, acredita-se que primeiramente ela foi habitada pelos mongóiós, que chegou à mesma localidade através do percurso do Rio Verde acima. Acredita-se ainda que após a chegada dos mongóiós, que geralmente realizavam atividades produtivas, eles estabeleceram algumas parcerias com os fazendeiros que passaram também a residir ali por interesse em extrair o ouro da localidade do Morro do Chapéu, e fixaram-se um acordo onde os fazendeiros passaram a ter mão de obra barata e em grande quantidade. Nessa localidade, para que a água chegasse ao Morro do Chapéu, foi construído um aqueduto, né? Com base em relatos, esse aqueduto, que o início da construção do mesmo é na barragem que abastece a comunidade de Centrão e Lundiara, foi feito utilizando-se de pedras umas sobrepostas a outras, contornando o morro para chegar a onde hoje existe a Lavra Velha. E percebe-se que nessa Lavra Velha existe uma grande quantidade de pedras que foram lavadas. Os mongóiós, eles praticavam na localidade da Baixa Danta, de maneira sistemática, e agricultura, combinado com a caça, com a pesca e também com a coleta de frutos, porque a localidade era propícia para isso. Cultivava feijão, caju, banana, milho, algodão, melancia. Geralmente o plantio era realizado em períodos de chuvas, né, porque o período seco dificultava a produção. Pode-se fazer uma ligação com os moradores do sítio arqueológico da Fazenda Baixa Danta, pois a localidade, até os dias de hoje, é cercada por morrotes, onde possibilita a extração de ouro, possibilita a extração de diamantes, pedras preciosas. Ainda é uma localidade que apresenta planície, que propicia o cultivo, água em abundância, geralmente encontrada no Rio Gavião, que que abastece outras localidades e que serve ainda para a produção agrícola. O aqueduto, ele foi construído inicialmente na Fazenda Baixa Danta, como eu acabei de falar. Ele se deu através da necessidade dos garimpeiros e índios livres para conduzir a água do Rio Gavião para a localidade onde hoje se encontra um dos maiores picos da Bahia, que é o Morro do Chapéu, ou Gruta do Morro do Chapéu, que está localizado a leste da cidade de Jacaraci, com um percurso subterrâneo de aproximadamente 100 metros, finalizando em um espaço vão, onde se encontra uma fonte natural de água cristalina e perene. O objetivo era lavar o ouro e as pedras preciosas encontradas na mesma localidade. Muitos acreditam, principalmente com base no relato de Mamício Rodrigues, que muitas pessoas morreram soterradas na construção desse aqueduto e que até os dias de hoje não se sabe ao certo até onde ele chega, até qual a localidade que ele chega.
expressões artísticas dos índios mongóis. Sabe-se que existem muitos sítios arqueológicos de pinturas rupestres, em especial a da comunidade Baixa Danta, município de Jacaraci, onde apresenta muitas imagens soltas, sem cenas do ocorrido na realidade. Mas as figuras rupestres encontradas na mesma localidade está inserido num grupo de símbolos constituído por desenhos sem sentidos aparentes, mas percebe que os sinais gráficos abstratos às vezes são usados em combinação e interpretação difícil de ser feita, quando não apresenta clareza nos traços. Com base no contexto local, as mesmas transmitem muitas informações sobre os índios mongóis que viveram na localidade e que ainda não foram decifradas em grandes números. Cenário atual da Fazenda Baixa Danta e sítio arqueológico. Nos dias atuais, percebe-se que a Fazenda Baixa Danta ela sofreu muitas mudanças, inclusive quanto à quantidade de habitantes residentes na mesma. Ainda os moradores que residem na localidade, eles vivem do cultivo de produtos agrícolas, criação de animais, extração de pedras que servem para revestimentos que são colocados em construções, que fica próximo ao sítio arqueológico. Existe ainda um espaço onde encontra-se areia branca, que geralmente era vendida como meio de renda das pessoas que residiam na localidade, mas que nos últimos anos foi proibido a extração da mesma para fins lucrativos. Considerações finais. As pinturas rupestres encontradas no sítio arqueológico da Fazenda Baixa Danta, município de Jacaraci, Bahia, tais como mãos, dedos, pontos circulares, traços similares, sol, com base em estudos realizados, as mesmas estão inseridas no grupo de símbolos. Os sinais gráficos abstratos às vezes são usados em combinação e é difícil a interpretação. Uma vez que a autora do trabalho, Pedras que Guardam Segredos, sítio arqueológico de pinturas rupestres da comunidade Baixa Danta, com influências indígenas mongóis, fez interpretações das pinturas encontradas, pois o contexto histórico mostra que as mesmas apresentam sentido e transmitem mensagens e informações até o presente momento desconhecidas. A localidade onde se situou o sítio foi habitada por muitos anos atrás por pessoas que não se encontram mais presentes, mas vê-se a necessidade de ampliar os estudos para fazer aquisições de informações coerentes, resultando assim em um grande acervo histórico para o município de Jacaraci e para a preservação do mesmo. Segundo Smith, o patrimônio arqueológico é a parcela de uma herança maior, deixada pelas gerações passadas, administrada, usada e usufruída pela geração presente, com desejável transmissão para as gerações futuras. Esse trabalho foi realizado com base em referências bibliográficas como a arqueologia brasileira, a arte rupestre no Brasil, as ocupações pré-históricas do Brasil, o povoamento pré-histórico do Vale do São Francisco e outras bibliografias que constarão em anexo do trabalho. Agradecimento. Agradeço a Deus por ser o meu sustento e apresentar sempre as soluções nos momentos ao qual recorri, meus irmãos, meus pais, meu noivo, meu carinho especial. Obrigada por existir e estar sempre ao meu lado, somando para que essa vitória fosse alcançada ao longo dos 4 anos. Aos professores, tutores, à distância e presencial, Tânia Tele Abreu, em especial Melquides Souza Amparo Neto, Edcarla, Islândia, Edson, Javier, a Universidade UNEB, em parceria com o Polo de Jacaraci, através da Universidade Aberta para Todos, o meu reconhecimento diante das oportunidades oferecidas para o aprimoramento do conhecimento e da preparação para o mercado de trabalho. A instituição Centro Educacional Municipal Monsenhor Fernando, professores, colegas, alunos do 8º e 1º ano, agradecido estou eu
por ter tido a oportunidade de conviver com vocês e adquirir experiências que somará na minha vida. Dessas águas, sou a seiva dessas matas e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o cario invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica Marajoara